Um espião no governo do presidente Bolsonaro. É isso mesmo que você ouviu. No governo de Jair Bolsonaro, havia um indivíduo plantado, provavelmente pela esquerda, que parece que estava ali realmente para tentar implodir o seu governo. Vocês vão ver, eu vou colocar aqui o deputado federal por Goiás, Gustavo Gaia, mostrando que descobriu exatamente isso. E havia um sujeito ali no governo Bolsonaro e ele estava ali, evidentemente, para fazer um trabalho justamente para quem queria tirar o Jair Bolsonaro e todo o pessoal da direita do poder. Segura aí que você vai ver já já o que aconteceu. Mas antes, dê seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Se inscreva que vai ajudar muito a gente e não custa nada para você. Vamos lá. Pois é, quase inacreditável, né? A gente não conhecesse aí as táticas da esquerda. E Gustavo Gaia, que descobriu aí que dentro do governo de Jair Bolsonaro havia então um sujeito ali trabalhando só para tentar detonar o governo por dentro. Até os seus apoiadores, né, como Gustavo Gaia, por exemplo, que naquela época, né, foi 2019 a 2020, ele era apenas um apoiador, uma pessoa que fazia vídeos em apoio ao governo. E foi também ali rastreado, né, pela ABIN. Pois é, a ABIN que apareceu há pouco tempo, né, e o Ramagem, que pertenceu à ABIN, que inclusive abriu um processo lá para poder descobrir o que estava acontecendo na ABIN. E aí esse indivíduo, né, que estava trabalhando provavelmente para a esquerda, foi mandado embora de lá. A esquerda, então, provavelmente, né, não estou afirmando aqui, deve ter atuado de forma estratégica, né? Conseguiu plantar dentro do governo Bolsonaro um sujeito de nome. Acho que o pessoal já conhece mais ou menos, depois que eu falei na abinha aí, já sabe mais ou menos quem é. É o tal do Fortunato. Isso, Maurício Fortunato, que era encarregado de operacionalizar o First Smile, aquele aparelho que foi desenvolvido por uma empresa israelense, né? E esse First Smile, ele se baseia em torres de telecomunicações, são instaladas em diferentes regiões para captar os dados de cada aparelho telefônico e então devolver um histórico de deslocamento aí do dono do celular que está sendo monitorado. Mas eu vou deixar que você assista aqui a explicação do Gustavo Gaia. Como eu falei, Gustavo Gaia, em 2019... O Gustavo Gaia ele só foi eleito em 2022, começou o seu mandato em 2023, portanto, ele era só um comunicador que estava ali no dia a dia tentando ajudar o governo. E, como todos sabem, sempre foi apoiador de Jair Bolsonaro. Aí vão falar, ah não, mas como falaram, né, que era uma BIM paralela que estava aí monitorando
os adversários de Jair Bolsonaro. Não era nada disso. Foi descoberto, então, que ele estava monitorando Gustavo Gaia, que era pró-governo. Portanto, se for cavar isso aí, vai saber exatamente que ele estava ali realmente para detonar o governo de Jair Bolsonaro. Então, vamos ouvir o que foi que o Gustavo Gaia falou a respeito desse caso aí. Vamos lá. Para tudo que você está fazendo agora, eu te garanto que você vai gostar de assistir esse vídeo. Acabou de explodir o próximo escândalo. Vai explodir agora na imprensa, você está vendo aqui de primeira mão. Um escândalo desse governo e vai deixar de forma escancarada a perseguição que a direita sofre no Brasil. Extremamente criminosa. Mas vamos lá. Existe uma tentativa de se criar uma narrativa de que existia um suposto ABIN paralela que estava sendo usado pelo governo Bolsonaro para monitorar os seus adversários políticos. Pois bem, a pessoa que estava à frente do dispositivo de Israel, que tem o monitoramento do posicionamento dos celulares, o tal de Fortunato, Maurício Fortunato, foi exonerado da ABIN. Presta atenção no que eu vou te explicar agora. Foi exonerado da ABIN pelo Ramagem depois que ele percebeu que esse cara estava fazendo algumas coisas suspeitas. Pois bem, esse cara foi exonerado e adivinha quem recontratou ele? Lula. Assim que o Lula chegou no poder, na cena do crime, ele chamou os criminosos de volta para a cena. Esse cara que foi exonerado por conta de uso indevido dessa ferramenta foi convidado, foi contratado pelo governo Lula para voltar para o sistema agência de inteligência. E aí eu estou aqui agora e de repente eu recebo uma mensagem no meu celular de um repórter da Globo. Preste atenção. Essa mensagem eu acabei de receber. É o Eduardo Gonçalves, repórter do jornal O Globo em Brasília. Aqui ele mandou para minha assessora, né? Estava tentando entrar em contato com o deputado Gustavo Gaia, mas ele me mandou uma receita de bolo aqui. Não entendi. Eu mando receita de bolo para todo mundo que é da imprensa, principalmente da Globo. Só que aí, olha o que ele escreveu embaixo. Apuramos que ele aparece como um dos monitorados pela ABIN por meio do programa First Mile entre 2019 e 2020. Queria saber se ele gostaria de se posicionar sobre isso. Obviamente eu mandei receita de bolo de novo. Mas preste atenção nisso daqui. Eu estava sendo monitorado nos anos de 2019 e 2020. Só que tem um detalhe muito importante aí. Nos anos de 2019 e 2020, eu não tinha mandato, eu era um cidadão comum, nenhuma autoridade política, nada. E o Bolsonaro nem sequer sabia que eu existia como ninguém ali do entorno dele. Eu era apenas um apoiador do presidente Bolsonaro nas redes sociais, mais nada. E sabe quem é que estava à frente da ABIN nesse período em que eu estava sendo monitorado? Quem é que estava cuidando desse programa First Mile? Era esse cidadão aqui. Maurício Fortunato. Alvo da operação da PF, secretário da ABIN é afastado do cargo após decisão de Moraes. Operação da Polícia Federal investiga o uso ilegal do sistema para espionar adversários de Jair Bolsonaro e jornalistas. Espera aí. Espionar adversários do Jair Messias Bolsonaro. Eu era um dos principais apoiadores do Bolsonaro nas redes sociais. O que é a prova? Que agora fica inegável. A ABIN paralela existia, mas não para ajudar o governo. Ela existia para sabotar o governo Bolsonaro através deste cidadão. Se eu estava sendo monitorado como um apoiador do Bolsonaro, então ela não estava sendo usada para monitorar adversários, mas os apoiadores, ou seja, estava trabalhando contra o presidente Bolsonaro. E esse cara, na busca e apreensão que ele sofreu, olha o que encontraram na casa dele. 171 mil dólares. Isso aqui é o equivalente a 800 mil reais para um funcionário da ABIN. Como que se encontra 171 mil dólares na casa desse cidadão? Para resumir e você poder compartilhar esse vídeo. A ABIN paralela existiu, mas ela existiu contra o governo, não a favor dele. Ela existiu para fornecer informações para a imprensa, para o judiciário, para a esquerda. Por que a imprensa, por que o judiciário, por que a esquerda queria saber o meu posicionamento? Por que eles estavam preocupados em saber onde eu estava? Sendo que eu era um apoiador do Bolsonaro, não tinha mandato, eu era um cidadão comum. A ABIN estava sendo usada para monitorar cidadãos comuns que apoiavam o presidente da República. E aí, esse cidadão
foi exonerado pelo Ramagem, que sofreu busca e apreensão na tentativa de se criar uma narrativa de que ele tinha alguma coisa a ver com isso. A única coisa que ele teve a ver com isso é a tentativa de acabar com esse sistema. Meus amigos, e esse cara foi recontratado pelo Lula. E daí, depois que ficou escancarado que eles estavam trabalhando, na verdade, pro Lula e pro PT, ele foi exonerado. Isso é um escândalo, gente. A ABIN sendo usada para sabotar o próprio governo e monitorar os apoiadores do governo. É por isso que o Bolsonaro disse em vários momentos: não confio na ABIN, não recebo inteligência da ABIN. E já falou isso em várias entrevistas. Por quê? Porque a ABIN estava trabalhando contra o presidente Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo, porque agora é uma narrativa que não só vai cair por terra, mas é um tiro que sai pela culatra. Como todos os outros. Quem mandou matar Marielle, recorde de desmatamento, recorde de assassinatos, né, de genocídio dos Yanomamis, tudo, milícia digital, todas as narrativas, é impressionante, não falha uma. Na verdade, eram eles que estavam fazendo. Um abraço, compartilhe esse vídeo. É duro, né? É mole não. Mas é isso que o Gustavo falou aí, né? E por enquanto é o que nós sabemos. Por enquanto, como ele falou aí, todas as narrativas da esquerda, pode ter certeza que eles estão acusando, o que eles estão acusando é exatamente aquilo que eles fazem. Exatamente isso. Pois é. Como eu disse, por enquanto foi isso até agora conseguido aí porque um repórter da Globo mandou para o Gustavo Gaia. Então ele pensou, poxa, se eu estava sendo monitorado, então existia realmente a ABIN paralela, e essa ABIN paralela que existia estava no governo de Jair Bolsonaro, porém é uma ABIN plantada no governo de Jair Bolsonaro para tentar implodir o governo, para tentar prejudicar o governo. E como ele disse aí, ele que disse que era um sujeito que estava trabalhando para o PT, para o Lula, né? Imagina quantos outros setores que também não deve ter sofrido aí com a mesma estratégia dessa esquerda. O governo Bolsonaro foi perseguido desde o seu início, desde 2019. A gente nem tem ideia da quantidade de setores que provavelmente eles devem ter atuado nessa intenção. O Ministério da Educação foi assim, escandaloso, foi um daqueles escandalosos em que o governo teve dificuldade de operacionalizar ali da forma que pretendia, né? Foi um entrave, foi do início ao fim um entrave ali no Ministério da Educação. Quase 20 anos do PT, a gente sabe, a gente sabia, né? O PT inchou o governo durante seus mandatos e isso é difícil de tirar ali durante 4 anos, ainda mais no início. E quando foi tudo preparado para que não mexessem, qualquer coisa que o governo Bolsonaro tentava mexer, ele era tolhido pela justiça. Então, as coisas parecem que foram preparadas para chegar em 2022, né, cortar ali pela raiz e não deixar que o Bolsonaro se reelegesse. Então, a gente viu aí que realmente a ABIN paralela existiu, mas existiu dessa forma aí. Não que o governo Bolsonaro fez uma ABIN paralela, mas que a esquerda fez uma ABIN dentro da ABIN, justamente para prejudicar o governo de Jair Bolsonaro. Vamos por aqui.